pessoal, começando mais um podcast e hoje o cast é especial, porque na verdade esse cast vai ser uma viagem no tempo. Para ser mais preciso, a gente vai voltar 47 anos atrás, porque eu vou convidar você que está me assistindo agora e está também me ouvindo pelo Spotify a falar sobre a IOTL. E para isso, é claro que eu convidei o garoto. Eu vou falar garoto propaganda, porque eu não vou entregar a idade dele, que eu já falei que a gente vai voltar 47 anos atrás. Então, para não entregar a idade dele, eu vou falar o garoto propaganda da IOTL, que é o Dr. Marco Antônio Bonini. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje, aqui no Cast. Thaís, foi um prazer muito grande estar aqui com você, tá? Falando, pelo que eu vejo, da minha vida, né? Tanto da vida com a minha família, como minha vida profissional. Que durante todo esse tempo, a vida profissional foi aqui na cidade de Três Lagoas. Sim. Doutor, o senhor, né, foi o pioneiro aqui na cidade. Como eu falei, em 1975, o senhor inaugurou a IOTL. Me conta um pouquinho desse sonho. Como é que foi para o senhor, né, abrir o instituto e da onde surgiu esse sonho? Antes, eu preciso contar alguma coisa da minha vida, certo? Eu tenho, esse ano de 2022, meu pai, que faleceu há 10 anos atrás, ele iria fazer 100 anos, certo? Tanto que a família se reuniu para que façamos uma reunião familiar em comemoração a essa data. Ele faleceu há 10 anos atrás, minha mãe faleceu há 15 anos atrás, mas eles foram importantes na minha vida profissional, como médico, não só para mim, como para os meus irmãos. Eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo que eu, é médico. Tenho outro irmão que é 9 anos mais novo que eu, é padre. E tenho uma irmã que é professora universitária. Essa é a família Bonini, tá? O importante é que meu pai trabalhou na Meias Lupo durante 55 anos. E ele trabalhava como representante comercial. E nas férias da escola eu viajava com ele. Eu sou de Araraquara, eu nasci em Araraquara. Meu pai nasceu em Bariri e foi com 13 anos para Araraquara. Aí que ele arranjou o emprego dele na Meias Lupo. E ele, praticamente nas férias, ele me levava para sair com ele. Eu estava de férias mesmo. Aí, na época, eu fazia o científico, ele falou: "Ô Marco, você quer seguir o meu serviço, o meu trabalho, certo? Eu te arranjo um lugar na Meias Lupo e você vai trabalhar lá comigo. Ou então você quer estudar, você decide." Eu falei: "Rapaz, eu vou pensar. O que eu quero? Já ter o meu emprego ou estudar?" Aí eu pensei. Eu falei: "Puxa vida, eu tinha 4 colegas, 4 amigos no científico que andávamos junto, ia em baile junto naquela época. Eu jogava futebol, praticava esporte com eles, certo? E eles iam todos estudar, certo? E eu pensei bem, falei: "Opa, eu quero estudar. Eu vou te ajudar", ele falou para mim. Opa, então já me ajudando já é uma grande coisa. E chegou no último ano de científico, que depois eu iria prestar o vestibular. Eu adorava física e matemática, certo? Tanto que eu acredito que no meu vestibular o que me colocou dentro da universidade foi a física e matemática, certo? E desses 4, comigo 5, os 4 iam fazer medicina. E eu ia ser engenheiro, porque eu adorava aquilo, certo? Mas naquela ocasião, quem ia fazer medicina tinha que fazer um cursinho pré-vestibular em Ribeirão Preto, que era mais próximo de Araraquara. E quem ia fazer engenharia, ele ia para São Carlos, que é outra cidade também de 40
50 quilômetros de Araraquara. Esses 4 amigos iam para Ribeirão, e eu ia sozinho para São Carlos. Pensei bem, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer medicina. Para não separar o grupo. Amigos. Tanto que hoje os 4 são médicos, um deles já é falecido, certo? Mas os 4 nós 5 formamos em medicina. Então eu não acredito muito em vocação. Eu acho que vocação, num jovem de 16, 17, 18 anos, eu acho que é muito difícil a pessoa querer saber que aquilo é o trabalho dele, é o que ele vai fazer, tá? Então eu prestei vestibular na Fluminense, porque na ocasião era o único, o primeiro vestibular que existia naquele ano era o da Fluminense. E tinha 3.000 candidatos e 120 vagas. E a primeira prova era uma prova eliminatória. Fiz essa prova e não só eu, mas conseguiram passar 72 pessoas. O restante dos 120 tiveram que depois fazer um outro vestibular, certo? Então eu entrei numa faculdade federal, que a Fluminense é federal. Falei, não vou prestar mais em faculdade nenhuma, está muito bom. E fiz a minha faculdade lá em Niterói. Como é que foi o olhar meu para a oftalmologia, certo? Eu acho que aí tem um pouco da influência da física e da matemática, da ótica, certo? A oftalmologia tem muito dessa parte, além da parte clínica, certo? Então, esse começo, ele realmente se deu dessa forma. O auxílio da família, do meu pai, da minha mãe, me forçando, falando, não, estimulando a fazer, a eu estudar o que eu quisesse, ou medicina, ou engenharia, e eu fiz essa escolha para a medicina, certo? Então, muito bem, não sei se eu respondi o que você gostaria de ouvir. Claro que respondeu. Contou uma história linda, né? Que eu ia te perguntar exatamente isso, porque a medicina a gente encara como um sonho, né? A pessoa entrar em medicina... Antes, né? O senhor me falou que foi 50 anos, né? O senhor já está formado há 50 anos. Eu entrei na faculdade agora, foi em 2022, esse ano, vai fazer 50 anos que eu sou formado, certo? Ia ser formado em engenharia, né? Eu ia ser formado, eu deixei a engenharia de lado e fiz medicina. E não me arrependo, porque é algo que eu me dedico muito, sempre dediquei, é estimulante, certo? É muito bom. Não, isso é verdade. Eu sou uma prova viva disso, que eu contei aqui em off para o doutor, que a IOTL entrou na minha vida, acho que na vida de todos os translagoenses, pessoas aqui na região, acho que de uma maneira muito parecida. Porque o meu pai é paciente da IOTL, meu pai e minha mãe, e eles me levaram na minha primeira consulta oftalmológica, eu tinha acho que uns 9 anos, 10 anos. Então a IOTL, ela traz essa coisa da família mesmo, né? E por que o senhor escolheu Três Lagoas, né? O senhor se formou lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e decidiu vir para Três Lagoas. Por que Três Lagoas? Primeiro que eu nasci no interior, a minha esposa Marilda também nasceu no interior, eu nasci em Araraquara, ela em Neves Paulista, e nós adoramos a vida do interior, certo? E lá, uma cidade, Niterói, eu tinha a chance de ficar na própria universidade, mas eu terminei minha residência, a residência naquela ocasião eram 2 anos, certo? Porque depois evoluiu muito, apareceu muito tipos novos, aparelhos novos, entrou o laser, entrou a informática, tudo isso fez com que a gente
tivesse que ter um preparo maior do que antigamente, que o preparo meu foi 2 anos de residência. Hoje, o Marco Antônio, por exemplo, meu filho, ele fez 3 anos de residência, fez 1 ano de, a gente chama de fellow, que é um pós-residência, e ficou 1 ano fez doutorado na USP de Ribeirão, e ficou 1 ano em Boston, nos Estados Unidos. Então, na realidade, o preparo dele foram 5 anos. Isso dá uma segurança profissional muito grande, certo? E por que Três Lagoas? Meu irmão, que é médico, ele já é falecido. Ele tinha um amigo dele, médico, que era da cidade. O pai tinha uma farmácia, seu Bertoldo. Tinha uma farmácia aqui e ele falou pro meu irmão: olha, Três Lagoas não tem oftalmologista, certo? E vai dar uma olhada lá. Ele insistiu e eu falei: puxa, eu vou dar uma olhada em Três Lagoas. E aqui eu fiquei conhecendo um médico, Jairo Queiroz Jorge, que é meu irmão, pode-se dizer, que logo que eu conheci, falei que era oftalmologista, e naquela ocasião estava vindo para Três Lagoas vários médicos com residência. Certo? É um ortopedista com residência, um pediatra, cardiologista, enfim. Ele virou para mim e falou: Marco, você tem que vir para Três Lagoas. Eu falei: não, Jairo, eu preciso ainda, eu estou procurando ainda, não sei qual é a cidade. Não, você tem que vir. Ele me telefonava dia sim, dia não. Aí ele arranjou uma casa para ser o consultório e arranjou uma casa para mim morar, alugou. Eu falei: aí eu trouxe a Marilda aqui de novo, que é minha esposa. E eu falei: Marilda, parece que Três Lagoas está chamando nós, vamos enfrentar isso. Ela realmente é sensacional, vamos enfrentar isso. E eu não me arrependo, eu achei que aqui é uma cidade do interior, era o que a gente almejava, permitiu que eu construísse tudo isso que eu tenho até hoje, certo? Viagens de congressos internacionais, permitiu que eu estudasse, permitiu que eu fundasse o Instituto de Olhos, o IOTL, o Instituto de Olhos de Três Lagoas. Então, graças ao Jairo que me empurrou para cá, eu achei que, até agradeço ele sabe disso, esse esforço que ele fez para mim estar aqui, tá? Uhum. Doutor, eu vou voltar um pouquinho mais também no tempo, em 1987, quando o senhor fez o primeiro transplante de córnea de Mato Grosso do Sul, né? Então, assim, o senhor está na cidade fazendo história. E como é que foi isso? Porque na época o senhor foi manchete de vários jornais, né? E continua sendo manchete até hoje. Mas nessa ocasião específica, como é que foi o senhor fazer esse primeiro transplante de córnea de Mato Grosso do Sul? Primeiro a gente fundou o Banco de Olhos de Três Lagoas. Foram 2 anos antes de 1987. Foi em 1985. Na ocasião, o presidente da Associação Brasileira de Bancos de Olhos, ele veio aqui, nós inauguramos, pessoas da cidade nos ajudaram a que criasse esse banco de olhos, certo? E a partir daí, já o banco de olhos funcionando, nós tivemos condição de começar a procurar o doador, certo? E isso aconteceu no dezembro de 87, onde nós realizamos o primeiro transplante. Interessante que o transplante foi primeiro aqui no Mato Grosso do Sul, mas na cidade nós fizemos também a primeira cirurgia de catarata, que é completamente diferente da cirurgia de catarata que é feita hoje. Nós fizemos cirurgia de glaucoma, cirurgia de pterígio,
cirurgia de estrabismo. Tem uma outra cirurgia grande chamada dacrocisto-rinostomia, que ela é do canal lacrimal, a cirurgia do canal lacrimal. Então, todas essas cirurgias, como tinha eu, o outro colega que foi o primeiro, que é o Clodoaldo Garcia, ele não operava. Então, ele fazia oftalmologia, fazia otorrino, fazia um pouco de cardiologia, ele mais um médico geral, certo? Mas o primeiro especialista daqui de Três Lagoas foi eu, certo? E então eu me orgulho disso, já de ter sido o primeiro, não só isso, de ter feito muito para pacientes daqui da nossa cidade. Uhum. Doutor, e essa cirurgia, ela foi feita no instituto, no IOTL? Onde foi feito? Não, essa cirurgia foi feita no hospital, antigamente chamado Hospital Remo Massi. Esse grupo de médicos que chegou naquela ocasião comigo, nós praticamente fundamos um hospital, que é o Hospital Remo Massi. E era lá que eu operava, certo? Tem que levar em conta que, quando eu saí da residência, a gente, para fazer a cirurgia oftalmológica, usava uma lupa de 3 a 6 vezes de aumento, certo? E depois, quando já, na época do transplante, a gente já usava um microscópio, que aumenta 25, 30 vezes de tamanho. Então, você faria mais seguro. Então, era muito difícil você aprender isso sem estar na residência. Mas aí tem um esforço, não só meu, como de outros médicos fazem isso também. Você começa a frequentar certos serviços fora da sua cidade, onde tem faculdade, e você começa a aprender a usar um microscópio. A cirurgia de catarata não tinha as lentes intraoculares, quando chamava cirurgia intracapsular. Você tirava o cristalino, congelava ele, certo? Tirava do olho, e essa lente que você tirava do olho equivalia a 14, 15, 16 graus. Aí você tinha que passar um óculos de 16 graus, que a imagem ficava ruim, não é aquela imagem boa. Então a gente operava a catarata não tão precocemente. Se a pessoa tivesse 50% de visão, era melhor ter 50% de visão e não ter aquele óculos de 16 graus. O povo chamava de fundo de garrafa, sim, certo? Uhum. E eu acho que com o tempo foi evoluindo a cirurgia da catarata. Aí passou por uma cirurgia chamada extracapsular. Atualmente tem uma cirurgia com facoemulsificação, que é um aparelho que destrói o cristalino, aspira e você coloca a lente intraocular dentro do a gente chama de saco capsular, dentro do olho, atrás da menina dos olhos, no mesmo local que fica o cristalino, a catarata, que o nome ela transparente chama cristalino, e catarata quando ela perde a transparência, ela fica opaca. E as outras cirurgias também houve mudança na retina, a cirurgia da retina, houve muitas mudanças. Aí entra laser, entra equipamentos especiais. E como eu fazia isso, eu acho que o meu objetivo, o meu foco na vida toda foi exatamente o IOTL, que é a casa do meu trabalho. Realmente é algo familiar para mim, tá? Sim. E a gente, como paciente que chega na IOTL, a gente realmente vê isso, que é uma coisa familiar. Porque o senhor, há 47 anos atrás, até nos dias atuais, busca isso, porque o senhor não está sozinho na IOTL. Existe uma equipe, né, uma vasta equipe de especialistas lá. O senhor é especialista em córnea, em glaucoma, catarata e cirurgia refrativa, né?
E como é que é isso? Você trazer até hoje para a IOTL, quais são esses desafios, né? Até hoje o senhor trazer para a IOTL sempre o que há de mais novo no mercado. Eu acho o seguinte, hoje a oftalmologia é uma especialidade. Dentro da oftalmologia existe a subespecialidade. Por isso que a pessoa tem que se preparar com 3 anos de residência, fellow e pós-graduação. Quanto mais preparada ela tiver, melhor, certo? E começou a ficar muita coisa para você estudar. Então, cada tipo de cirurgia, então começou a surgir os subespecialistas. Então, por exemplo, Marco Antônio, ele é especializado em retina, clínica e cirúrgica, certo? Inflamações dentro do olho, no vítreo, retina, também é ele que faz. Nós temos 2, tem a Natasha, que é responsável pela faculdade, o serviço de oftalmologia da faculdade aqui da Universidade do Mato Grosso do Sul. Então, a Natasha e o Marco Antônio ficaram responsáveis pela retina. Tá? Oftalmologia geral e retina clínica é a Maria Beatriz. O responsável por doenças externas, córnea, é o Leonardo. O Ricardo também é responsável por transplante. Que mais? Ricardo, eu acho que eu falei tudo. E o Marcelo, que é a catarata. Nós somos, na realidade, em 8, tá? 8 médicos. Por enquanto, a intenção é que venha mais colegas. Eu acho que o paciente fica melhor servido se você tem mais médico cuidando dele, você está entendendo? Então, eu acho isso importante. O objetivo é fazer o melhor para o paciente, tá? É priorizar a qualidade. E se você está fazendo com mais médicos bem preparados, eu acho que esse é o caminho correto. Sim. Por isso que o Instituto é tão grande, né? O Instituto, você entra lá dentro, é enorme lá dentro, várias salas, vários médicos e tudo mais. Doutor, em toda essa história que não é curta, né? É longa, existe uma história que te marcou, assim, que o senhor lembra até hoje? Né? Como a gente falou, teve o primeiro transplante, teve a primeira cirurgia de catarata, mas existe um caso específico que te marcou? Eu acredito que o mais relevante foi o transplante, que é algo que, na época, não tinha muitos serviços que faziam, certo? E o pioneirismo disso deu no que deu. O transplante foi algo que eu achei que mais gratificante. Agora, não é só isso, né? Eu acho que a própria consulta em si, ela é gratificante para o médico, certo? É um desafio. Você tem que, pode-se dizer, cada caso é diferente do outro. Então, você tem... Eu acho que passou agora em branco. Você tem que ter aquele olhar humanizado, né? Porque quando eu passei, eu lembro que eu era muito pequena e quando a primeira vez que eu fui no oftalmologista, a gente vai com medo, porque é o olho da gente e lá no olho, né? É um órgão muito sensível. E o que eu acho muito bonito na IOTL, falando como paciente, agora não tá aqui a Thaís jornalista, tá a Thaís paciente falando, é exatamente isso, esse cuidado que todos os médicos ele têm com isso, de tranquilizar o paciente, porque muitas vezes a gente chega com medo. O olho é muito sensível, então, né, ele fica vermelho muito fácil, né, ele incha. E eu lembro que a primeira vez que eu fui lá foi exatamente por isso. Meu olho coçava muito e tudo mais, e meu pai me levou lá e eu fui com muito medo. Uma criança, né, eu fui com muito medo. E o bacana do IOTL é isso. E o senhor acha que
essa tranquilidade que os médicos passam para a gente e tudo mais, os especialistas do Instituto, do IOTL, vem por conta de, como o senhor falou, está sempre estudando, sempre procurando o melhor. Vem disso o olhar humanizado? Sim, eu acho que aí que eu falei que o gratificante é o fato de você ter um caso diferente do outro. Tá? Então, por isso que você vai trabalhar, você encontra 5, 10 consultas e você realmente são casos diferentes, certo? Onde você pode conversar com outro colega seu se você tiver um caso difícil. Daí o motivo do IOTL mostrar qualidade. Esse é o grande diferencial, né? Doutor, olhando toda a sua trajetória, né, de vida, a sua trajetória porque a sua trajetória e a trajetória do Instituto se fundem, né? Quando a gente está falando de Dr. Marco Bonini, a gente está falando do Instituto dos Olhos, a gente está falando de IOTL. Como que está quando o senhor dá uma olhada assim para trás e vê até hoje, né, os 47 anos de Instituto, qual que é o balanço que o senhor faz de toda essa história? Eu acho que eu me sinto realizado com o IOTL. Eu me sinto realmente realizado. O fato de ter podido trazer a população de Três Lagoas o nosso conhecimento, o nosso trabalho. Né? Você vê pessoas que enxergavam mal ou não enxergavam, você consegue dar a visão para essas pessoas. Então, isso me dá uma tranquilidade e realmente uma satisfação muito, muito grande, certo? Por ter conseguido implantar o IOTL em Três Lagoas. Uhum. Doutor, para quem ainda não conhece o Instituto, eu sei que você já falou um pouquinho dos especialistas de lá, de tudo mais, mas as pessoas, porque o IOTL não atende apenas Três Lagoas, atende também toda a região aqui. E, bom, o nosso hojecast, né, transmitido aí para todo mundo, para todos os países, aí nós temos ouvintes aí de Portugal e tudo mais neste momento. E me fala um pouquinho, para quem não conhece ainda a IOTL, fala um pouquinho da IOTL hoje aqui em Três Lagoas. O IOTL hoje, ele é um centro de referência de oftalmologia na região. Certo? Eu acho que o que a gente montou, investiu em equipamento, foi algo que é top de linha no Brasil. Tá? Não só no Brasil, como fora do Brasil. Certo? Então, nós temos todos os equipamentos completos, que possa ser feito um bom diagnóstico, que possa ser feito um bom procedimento ou tratamento nessa pessoa. Então, a gente recebe pessoas de toda a região, Andradina, Ilha Solteira, do interior de São Paulo, aqui, Mato Grosso do Sul, Aparecido do Taboado, Paranaíba, enfim, toda a região, a gente tem pacientes de toda a região. Nós temos hoje, eu acho que mais de 100 mil pessoas que já passaram pelo IOTL, certo? Não sei te precisar o número certo, mas mais de 100 mil eu tenho certeza que tem. Tá? Sim, com toda a história. E como eu falei, o IOTL ele traz isso da família. Né? Vai o pai, que vai com a mãe, vai a esposa, vai os filhos, vai os netos, todo mundo passa por ali. E o IOTL tem essa coisa familiar mesmo. Doutor, me faz um balanço hoje do Dr. Marco Bonini, tirando um pouquinho, né, falando um pouquinho do Dr. Marco Bonini como médico, né? O senhor fala que o senhor estuda até hoje, né? Como é que é isso para o senhor? O senhor já tem 50 anos aí e continua estudando até hoje. Por que estudar até hoje? Porque é gratificante você estar aprendendo, cada dia que passa tem mudado muito rápido, tem evoluído cirurgia, evoluído tipo de tratamento. Então, se você não tiver esse contato com congressos, infelizmente o Covid
fez com que os congressos presenciais nossos fossem adiados. Agora que está começando a voltar. Mas online a gente pode acompanhar. Não é que você vai fazer alguma coisa errada, mas você deixa, se você não tiver atualizado, você deixa de fazer algo melhor, certo? E que se poderia fazer de uma melhor maneira, melhor tratamento, melhor procedimento. Então, eu acho que o Marco Bonini, pai, que a gente chama, né? Porque tem paciente que fala Marco Bonini, ou o filho ou o pai. Ou o pai. É o pai. Eu não deixei de estar lendo os trabalhos científicos, de ter a satisfação de estar indo trabalhar. Eu diminuí bastante o número de pacientes por causa da minha coluna. Eu fui operado eu fiz uma cirurgia na coluna, que apareceu o problema, provavelmente, de postura, quando você fica numa má postura dentro do consultório, do IOTL, e fez com que eu tivesse que fazer essa cirurgia. Então, eu diminuí um pouco o número de cirurgias e de atendimento ao paciente. Mas eu não quero deixar de ir lá, certo? O conversar com o paciente, o tentar resolver o problema dele é algo gratificante. Tá? O senhor realmente está sempre lá. E falando dessa questão de clínica, não é? Existe uma idade que o pessoal precisa estar começando aí nas consultas oftalmológicas? Existe uma idade mínima para estar indo? Assim, o que é o mais indicado? Eu acho o seguinte, aí vai depender muito de alguns detalhes aí. Por exemplo, quando a criança nasce, é feito o teste do olhinho, certo? Se você encontra alguma alteração nesse teste do olhinho, você tem que fazer imediatamente uma consulta completa, certo? Por quê? Porque existe, por exemplo, a catarata congênita, a criança que nasce com catarata congênita. Existe o glaucoma congênito, ela nasce com uma hipertensão ocular, uma pressão alta no olho. Existe um tumor dentro do olho, chamado retinoblastoma, que requer um tratamento quase que imediato. Então, essa criança nasceu, recém-nascido, e você percebeu alguma dessas alterações, aí você tem que mandar fazer a consulta completa, certo? Fora isso, eu acho que toda criança de 3 anos deveria fazer um exame oftalmológico. Tá? 3, 4 anos. Isso se os pais não perceberam nada. Por exemplo, às vezes o pai percebe que a criança está com um olho na posição normal, o outro olho desviado, ou para dentro ou para fora. Tá? É um estrabismo. Então, tem que ser feito um exame para poder orientar os pais a respeito desse caso. Quando a gente nasce, a gente tem a visão bem embaçada. Há um desenvolvimento da visão conforme a luz entra dentro do olho. A luz ela vai estimular para que a gente enxergue melhor. Então, uma criança nasceu visão embaçada. Uma criança de 3 anos tem 50% da visão do adulto, porque ainda está desenvolvendo. E uma criança de 6 anos tem 100% da visão do adulto. Então, se você tem um olho na posição normal, o outro desviado, esse olho que está na posição normal vai desenvolver. O outro que está desviado não vai desenvolver a visão. Daí a necessidade de você fazer um tratamento específico ou ocluir o olho da melhor forma possível para estimular aquele olho para ele aprender a enxergar. Certo? Aí já não é só o olho desviado. Às vezes a pessoa tem 5 graus de miopia num olho, a criança tem 5 graus num olho e 1 grau no outro olho.
Esse que tem 1 grau, ele vai desenvolver. O outro que tem 5 não vai desenvolver. Então, nessa idade, é importante fazer a idade 4 aninhos, 5 aninhos, tá? A idade pré-escolar, como pode pôr assim, certo? E fora isso, assim, que a queixa mais comum que aparece no consultório é o embaçamento de visão, que a gente, na maioria das vezes, resolve com óculos. Glaucoma é algo, depois dos 40, então aí é obrigatório a pessoa fazer uma consulta, tá? Glaucoma é uma pressão do olho que vai ficando alta e vai comprimindo o nervo óptico e a pessoa vai perdendo a visão, mas sem sentir dor. Existem vários tipos de glaucoma. Eu falei do glaucoma congênito, a criança nasce, o tratamento é cirúrgico. E o glaucoma mais comum chama glaucoma crônico de ângulo aberto. Esse glaucoma, ele não tem sintomas nenhum. A pessoa não sente dor e vai atrofiando o nervo óptico e ela vai perdendo o campo de visão, até perder totalmente e ficar sem visão. Aí fica difícil você fazer alguma coisa. Quando você descobre cedo que está provocando uma lesão no nervo óptico, existe tratamento. O tratamento é colírios, laser e cirurgia. Tá? Então você evita que esse olho tenha uma atrofia no nervo óptico. É muito mais comum na pessoa acima dos 40 anos, mas uma pessoa de 20 anos, 25 anos também pode ter, ou menos, certo? É o glaucoma juvenil. Enfim, essa seria a faixa etária. E você percebeu alguma diferença? Está embaçado? Procure um médico, o oftalmologista. Uhum. Doutor, já deixando um recado para a população, né? A gente começou contando um pouquinho da história e já terminamos deixando um recado para a população. Doutor, e deixa eu te perguntar uma coisa. No Instituto, na IOTL, as pessoas podem estar indo até lá, então não precisam ter medo de fazer esse teste do olhinho, pode estar indo no Instituto, que lá no Instituto é realizado esse teste? O teste de olhinho hoje é feito assim que a criança nasceu. Na sala de parto, o pediatra pode fazer, tá? Se você vê no recém-nascido a menina dos olhos branca, ou é catarata congênita, ou é esse retinoblastoma que é grave, certo? É um tumor da retina grave. Então, se você vê que está tudo limpinho, está escurinho, normal, lógico, provavelmente tem grande chance de estar normal a visão dessa criança, podendo aparecer algum grau com a idade, certo? Mas o teste de olhinho hoje é feito no próprio hospital, na maternidade. E aí, esse caso ali na maternidade, notou alguma diferença? Eles encaminham, o pediatra encaminha para o oftalmologista, certo? Uhum. Aí sim, no IOTL você vai ter todo tipo de tratamento para essas alterações. Uhum. E o IOTL hoje, ele fornece serviço desde a consulta até lente de contato consegue ser adquirida no IOTL, a questão da cirurgia também, como é que está isso lá? Sim, hoje, além da consulta, nós temos a cirurgia, nós temos as lentes de contato, tratamento a laser de retinopatia diabética. A diabetes pode provocar lesões graves na retina. Eu acredito que toda a área oftalmológica é hoje coberta dentro do IOTL. Você tem essa alternativa. Uhum. Para quem não conhece o Instituto, pessoal, eu convido aqui vocês a estar conhecendo o Instituto IOTL, como o Dr. Marco está explicando para a gente, é um instituto completo. Então, você vai ali para marcar sua consulta, já pode sair dali com a sua... que não precise, né? Lógico, mas caso precisar, com a sua cirurgia, lentes de contato e tudo mais, né, doutor? Exato, é por aí. E não ter medo, né? Porque eu sou a pessoa que eu tenho medo de oftalmologista. Na verdade, médicos em geral, eu tenho um pouquinho de medo. Aquela coisa
né, um trauminha de criança, mas não precisa ter medo. Como o senhor está explicando, hoje a medicina evoluiu muito, né? A anestesia hoje da catarata é colírio. Você faz a cirurgia anestesiando com colírio, certo? Você coloca uma lente dentro do olho, que é uma lente que corrige a visão para longe e perto ao mesmo tempo. Pessoas que usavam óculos antes deixam de usar o óculos por causa da moderna cirurgia da catarata. Tá? Então, eu acho que hoje a gente pode oferecer e oferecemos para a população de Três Lagoas o que há de melhor dentro da oftalmologia. E isso o IOTL sempre priorizou, certo? Oferecer para o paciente aquilo que há de melhor. Doutor, a gente fez um balanço geral, contou um pouquinho da história da IOTL, como chegou, né, a esse grande instituto que é hoje, falamos um pouquinho dos especialistas e tudo mais, deixamos vários recados à população, mas eu acho que nunca é demais a gente finalizar esse bate-papo, claro, com um recado para a população do senhor. Então, nesse momento, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo, para quem vai nos ouvir depois, porque esse bate-papo também fica no Spotify para quem perdeu alguma coisa. Eu já vou deixar um spoiler para o pessoal de casa, que nós vamos ter os melhores momentos dessa entrevista, e vamos ter entrevistas também com especialistas do IOTL. Então, já deixo um spoiler para vocês. Acompanhe a nossa programação aí, que vai vindo muita coisa boa aí. Mas, doutor, agora, gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo nesse momento. Eu acho que não deixar de procurar o oftalmologista assim que tiver um embaçamento, algo diferente nos olhos. Não precisa ter medo. Tá? Eu acho que o medo ele só atrapalha você. Quanto mais você espera, pior o resultado do tratamento. Tá? Então, hoje é feito exames desde a pessoa que nasceu até qualquer idade, certo? Da mesma forma. Então, é isso que o IOTL pretende, tá? Trazer a resolução das doenças, de um modo geral, das doenças oftalmológicas. Sim. O recado não só para a população, mas para mim também, né? Para deixar de ter medo de oftalmologista e fazer os exames regularmente, né, doutor? Perfeito. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente assistindo. Lembrando que essa entrevista ela fica salva no nosso site, www.hojemais.com.br, e acompanhe a nossa programação, que, como eu disse, já dei um spoiler aqui, que nós vamos ter várias entrevistas com os outros especialistas, com o doutor Marco Bonini ainda com a gente, né, doutor? Você vai vir nas outras entrevistas também, né? Será um prazer, né? Será um prazer. Já fiz 20 mato ao vivo agora, tá gravado. Tá bom. Pessoal, a gente fica por aqui. Um beijo e até mais.